Olá, amigos e amigas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma atividade do nosso canal no YouTube. Acesse nosso canal, inscrevam-se no mesmo e curtam os nossos vídeos. Sou o professor Heraldo Batista, coordenador do grupo temático, grupo de estudo e pesquisa História, Trabalho e Educação no Brasil, Extraeb, que é um grupo temático vinculado ao STED-BR da Unicamp. O objetivo desse canal é desenvolver atividades vinculadas à temática História da Educação e do Trabalho na sociedade brasileira. Pois bem, hoje estamos com a temática Modernidade e Mundo do Trabalho no Pensamento de Charles Chaplin. E o nosso convidado ilustre para abordar este tema é o professor Everton Sanches, pesquisador e doutor em História. Pois bem, boa noite, professor Everton, seja bem-vindo, obrigado pelo aceite aí ao nosso convite. Obrigado, Heraldo, é um prazer estar aqui, né? E espero aí corresponder às expectativas e trazer aqui uma discussão bastante fortuita, assim como o trabalho do Charles Chaplin, né? Que, apesar de ser já tão longínquo no tempo, né? Ele ainda continua vívido, né? E tão pertinente. Né? Para algumas coisas, infelizmente, inclusive. Né? Algumas coisas a gente gostaria de ter superado já, mas não superamos. Né? Então, temos que manter isso vivo e em discussão, né? Para ver se a gente supera. Isso. Realmente, vamos debater, discutir essa questão hoje com o professor Everton, né? Sobre a obra de Charles Chaplin. Pois bem, vamos à apresentação do professor. O professor Everton Sanches tem graduação em História de 96 a 99, mestrado 2001 a 2003 e doutorado 2004 a 2008. Desde a graduação até o doutorado, ele realizou seus estudos na Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Fez o pós-doutorado em 2016, pela Unesp também, e professor no Centro Universitário, onde coordena o grupo de estudos e pesquisa interdisciplinar em patrimônio histórico e cultural. Também é pesquisador no Núcleo de Estudos Linguísticos e Culturais da Unesp, do grupo de pesquisa Reforma do Estado e Terceiro Setor, e editor responsável da revista Educação, revista científica do Claretiano. E também o professor Everton é membro do Comitê Científico da REIDE, a Revista Eletrônica, Investigação e Desenvolvimento, da Universidade Católica de Moçambique. E atua nos seguintes temas: história cultural, educação, cinema, teatro, comportamento e significado histórico da obra de Charles Chaplin. Pois bem, o currículo do professor Everton é extenso. Então, os colegas que quiserem, né, consultar, podem consultar também lá na plataforma, né, Lattes. Né, muito importante, pesquisador, professor na área de história, e a sua contribuição importante no trabalho, na sua pesquisa que realizou sobre Charles Chaplin. Professor Everton, fica com a palavra, fica à vontade. Você vai passar dois trechos pequenos do filme, depois nós passaremos o filme também, né, para você dar sequência aí a sua análise, suas reflexões sobre o Charles Chaplin. Tudo bem? Tá ótimo, muito obrigado, Heraldo. Agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui. Joia. Então, fica à vontade para você desenvolver a sua exposição e depois a gente também vai passar o trechinho aí do filme, como eu já falei, né? O professor aí analisar, comentar, tudo bem? E para os colegas que acessarem o nosso canal, que assistirem este vídeo, divulgue, compartilhe, né, para os amigos, para os colegas, né, e inscreva-se também no nosso canal. Fica à vontade, professor Everton,
Eu vou deixar você, assim que você começar a sua exposição, deixar à vontade, deixar somente você na tela, tudo bem? Tá ok, tá joia. Joia. Então, vamos lá. Bom, gente, esse tema, o tema do trabalho, a questão do trabalho de modo geral, ela envolve aí uma série de dilemas, né? Então, em si, ele é um tema bastante espinhoso, delicado e que traz um universo que nem sempre é favorável se nós olhamos do ponto de vista do trabalhador, tá? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria destacar, porque numa palestra com esse título, Modernidade no Mundo do Trabalho, né? Então, nós temos o conceito de modernidade em questão, o mundo do trabalho, que é um universo que permite vários pontos de vista, né? E o recorte, né? Que aí é o pensamento, as ideias, a obra do Charles Chaplin, tá? E a questão é, a obra do Charles Chaplin, ela está toda trabalhada no gênero comédia, né? E a maior parte dela no cinema mudo. Então, como tratar de um tema tão espinhoso, delicado e, ao mesmo tempo, falar de comédia, né? Falar de riso. Né? Então, esse poderia parecer um desafio, mas tamanho é a genialidade do Chaplin que não, né? Porque nos filmes dele ele traduz muito bem o universo do trabalho dentro do contexto da modernização, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso para a gente poder entrar no tema numa abordagem mais específica do Charles Chaplin, né? E ele faz isso muito bem em sua obra, e aí a gente tem vários exemplos que eu poderia citar aqui. Então, como são muitos exemplos, e como a gente está tratando de cinema, de filmes, então, como o Heraldo já adiantou, separei dois trechinhos bem curtos, na verdade, poderia separar inúmeros, porque a obra do Charles Chaplin é vasta e permite isso, mas eu separei dois trechinhos que a gente vai ver depois. Mas eu vou começar falando de modernidade. Aqui eu vou apresentar um pouco dos resultados do meu trabalho de pós-doutorado, e aí que eu tratei mais disso, e na verdade eu continuo desde então, né, desde 2016 que eu concluí o meu pós-doutorado, ainda pesquisando essa temática, né? Então, inclusive, no grupo de estudos que eu coordeno do curso de Direito, né, lá da faculdade do Claretiano, onde eu dou aula, também, né, junto com o coordenador do curso, lá em Batatais, que é o Túlio, né? Então, eu também procuro dar essa ênfase na questão da modernidade, do significado de moderno e como isso vem se traduzindo. Aqui nós vamos pegar o recorte do mundo do trabalho. Bom, então, moderno hoje, ou modernidade, traduz algo que pode parecer, inclusive, um tempo, se a gente for considerar a cronologia, anterior ao nosso, Idade Moderna, né, que a partir da Revolução Francesa ficamos, então, na Idade Contemporânea. Então, seria um período anterior ao nosso. Mas, quando tratamos de modernidade, quando vamos para as discussões, especialmente do Zygmunt Bauman, sobre a modernidade líquida, então nós estamos trabalhando com a mesma ideia de modernização que foi se transformando, e aí são várias modernidades que nós traduzimos, tá? Então são vários momentos da modernidade. Então, assim, para falar de maneira mais simples, eu vou tentar estabelecer uma discussão mais fluida, né, para a gente poder ter um diálogo mais aberto, tá? E aí, mas algumas coisas eu vou ter que incorrer nos academicismos, mas eu vou evitar isso para a gente ampliar
a discussão de modo mais abrangente, né? Saindo um pouco dessa especificidade que acaba cerceando o debate. Bom, então, eu vou traduzir aqui em algumas modernidades. Então, primeiro, a gente tem, desde o Renascimento, o movimento renascentista, lá em meados do século XIV, século XV, século XVI, a edificação dessa modernidade, tá? E essa modernidade que vem lá, ela tem, eu vou trabalhar então com expectativas e objetivos específicos para poder traduzir. Então, neste momento, qual que é a preocupação? O que se olha? Essa modernidade olha primeiro para todo o controle estabelecido pela Igreja lá na Idade Média. Então, é uma tentativa de emancipação da criatividade, de emancipação do pensamento e de emancipação das instituições, e gradativamente aí vai se tentando fortalecer também as instituições do julgo, especialmente da Igreja, né? Então, daquele cenário medieval. Bom, caminhando nisso, então, nós temos uma modernidade que, primeiro, busca essa emancipação, mas que depois vai se estabelecendo com outros parâmetros. Então, se eu pegar aqui, naturalmente, que são tendências predominantes, esses temas são muito profundos e as mudanças não acontecem de uma maneira tão fechada, assim, tão direcionada. Elas têm ritmos diferentes, os diversos grupos sociais têm ritmos diferentes, então, só que a gente não vai conseguir acompanhar tudo isso. Então, fazemos uma síntese para poder nos orientar nessa compreensão, porque essa compreensão da modernidade também é uma compreensão da mudança dos papéis sociais, e aí a gente tem o mundo do trabalho. Se estamos, por enquanto, nos libertando, né, nos emancipando desse julgo, temos a afirmação do individualismo, o espaço da criatividade, o espaço para empreender, para o indivíduo se destacar do grupo e empreender. E a partir daí, toda a modernidade, e em contextos diferentes, com muitas mudanças, mas até hoje podemos dizer que empreender é uma grande palavra para frequentar aqui o debate sobre o mundo do trabalho, né? E aí temos que pensar os contextos e as maneiras de se empreender. Se partimos, como eu parto, dos personagens do Carlitos, aí nós temos várias empreitadas, para usar uma palavra que cabe bem no universo cômico, mas se analisarmos o alcance sociocultural do trabalho dele, toda a profundidade das discussões que ele traz. Então, nós temos a sociedade descortinada com as dificuldades deste empreendedorismo e, às vezes, a inviabilidade dele para parte da sociedade. Tá? Mas aí ele está falando de um contexto posterior, porque, primeiro, nesse primeiro momento, a modernidade se afirma, então, como um movimento, claro, predominante, não só isso, muito mais que isso, a complexidade humana é muito maior, mas se consideramos as predominâncias, então, os objetivos, as motivações, então, vamos traçar aqui que esse movimento de emancipação é muito forte e esse é o grande empreendimento. Então, o empreendedorismo vem aqui como algo determinante. Bom, eu disse que isso, a palavra empreendedorismo, ela alcança os dias atuais, assim como modernidade. Mas há mudanças, e entre essas mudanças, o século XVIII e XIX, eles são fundamentais, porque esse grau de emancipação da Igreja, das crenças religiosas e do julgo dessas crenças, e de todo um regramento para a vida que lhe é compatível, vem, então, e das instituições também não submetidas mais a esse poder sacral, né? Então, aí a gente tem, dentro do século XVIII e do século XIX, uma era de várias revoluções, revolução industrial,
e depois ela se espalhando pelo mundo, né? E temos também a Revolução Francesa. Então, a gente tem um peso que do ponto de vista tecnológico, da aplicação da tecnologia, no caso da Revolução Industrial. A gente tem a ciência também, a gente tem o iluminismo, então a gente tem todo um processo de reorientação também do pensamento humano, e a gente tem o processo político, né, com a afirmação do Estado Democrático de Direito. Tá? Então, o fortalecimento das instituições, o fortalecimento de valores de legalidade, né, e não mais de uma moralidade cristã predominante, mas de uma legalidade com acordo social que permita ampla participação, né? Então, estamos com os valores da democracia, inclusive da defesa do ser humano. Então, as premissas dos direitos humanos, a primeira geração de direitos humanos vem daí, né? Então, a gente tem todo um respaldo que orienta as instituições e a organização da sociedade moderna. É um outro momento, entende? Então, não é mais só da emancipação, mas é de um estabelecimento de uma sociedade que deve durar, que deve vigorar e que deve estabelecer níveis de participação acessíveis às pessoas. Tá? Então, a gente tem aqui a participação no mundo do consumo e também no mundo do trabalho e na vida política. Naturalmente, a desigualdade social é muito grande, a discussão continua para além do século XVIII no século XIX, e aí vem a questão dos resultados negativos, não só os resultados de ampliação da produção e de acesso aos bens produzidos, né, e aos produtos, mas também a questão do peso que se recai sobre o trabalhador, a grande desigualdade social e a necessidade de adaptação a um sistema que é exploratório, tanto do ponto de vista do meio ambiente, nós temos já essa dimensão, essa noção no século XIX, né, das cidades, de modo geral, se pensarmos as grandes capitais do mundo, Londres, Paris, consideradas grandes capitais para o planeta, então, referência desse universo citadino, né? Pega Londres, então a gente vai ver nesta construção da cidade um ambiente tóxico, fétido e muitas vezes permeado pela pobreza, por um vulto grande de pessoas que saíram do mundo da vida rural, arriscaram tudo na vida urbana, não tem mais para onde voltar, mas também não conseguem se estabelecer nessa vida urbana. Jornadas de trabalho exaustivas, condições desumanas, e todos, exatamente todos, mulheres, crianças, homens, buscando o seu sustento nesse mundo de trabalho. Tá? Então, a gente tem aqui também a crítica a isso, né? Não é à toa que a sociologia, a antropologia, são áreas do conhecimento que se consolidaram, se edificaram, se construíram enquanto saberes científicos a partir daí, no século XIX. Analisando essas intempéries, no caso, a sociologia mais vinculada realmente à Revolução Industrial, e a antropologia nos choques culturais de civilizações distintas, especialmente dado como resultado da colonização do continente americano. Então, essas preocupações figuram no universo humano. Se, por um lado, a gente tem essa mudança prevista, então, esse cenário de uma modernidade que quer se estabelecer condições de uma vida plena, a gente tem, por outro lado, uma desigualdade e um mundo de concentração de riqueza, um mundo de trabalho exaustivo, extenuante e em condições escravas. Então, quer dizer, cadê a vida plena aqui? Então, a vida plena só é plena para poucos, né? E aqueles ideais de liberdade, igualdade e fraternidade foram fracionados, permitindo uma liberdade para poucos,
havendo uma desigualdade, né, de oportunidades, e a fraternidade fica muito bonito, mas na prática não funciona, tanto é que, num primeiro momento, logo após a Revolução Francesa, a palavra não era, o lema não era fraternidade, sim propriedade. Tá? Então, depois da Segunda República que foi mudado, na França que foi mudado, isso ficou assim, entrou para a história assim, é assim que a gente conhece até hoje. Mas a gente vê, então, como que se edificou aqui, um outro momento da modernidade, e é uma modernidade com muita ciência, mas também com processo de produção que é predatório nos níveis humano e também no nível ambiental, tanto do ponto de vista do ambiente natural quanto do ambiente artificial da cidade. Isso já está visto ali, mas é pensado como possível se estabelecer a partir daí algo que funcione, algo que dê certo, porque a ciência nos orienta, porque estamos livres daquele jugo medieval das crenças religiosas, então nós vamos nos iluminar e cada vez mais caminhar, inclusive fazendo a autocrítica com as ciências humanas, as ciências sociais, né? E a descoberta do inconsciente por Freud, a psicologia moderna, vem corroborar tudo isso. E o que isso tem a ver com Charles Chaplin? Charles Chaplin nasceu em 1889, então ele está no cume deste período do século XIX, ele tem contato com os resultados mais tardios da Revolução Industrial Inglesa, tem contato com esse ambiente de instabilidade, tem contato com essas esperanças de uma vida plena, tem contato com todo esse universo e é filho de artistas, né? E o artista ele tem que se adequar plenamente a isso e oferecer um produto, ele tem que entrar numa dinâmica de mercado. Então, o artista, como bem disse Karl Marx lá no Manifesto do Partido Comunista, né? O artista, o soldado, o poeta, né? O operário, são todos trabalhadores assalariados dentro desse estabelecimento da burguesia enquanto classe dominante. Né? Ou pensemos em termos que usamos mais atualmente, dentro dessa estrutura social em que capitalista, né? Em que o capital é que dá as diretrizes de nossa sobrevivência. Então, se adaptar a essa dinâmica do capital é o nosso único caminho, não é uma questão de escolha. E o artista também faz isso, os pais do Charles Chaplin fazem isso, e aí nós temos muitos agravantes, eu não conseguiria falar tudo, não daria tempo, então eu vou situar em 2 ou 3, no máximo 4, né, mais fundamentais para a discussão do nível do trabalho. Enquanto trabalhadores, quem eram os pais do Chaplin? Artistas, só que eles viviam separados, né? Então, o pai do Charles Chaplin, ele trabalhava como produtor de espetáculos de teatro, né? Em Londres, na Inglaterra, mas eles viajavam também, esses espetáculos faziam turnês, né? Não só na própria Inglaterra, mas às vezes em outros lugares da Europa e até nos Estados Unidos, né? Isso era comum para aquele período. Já a mãe do Chaplin, que é a Hannah Hill Chaplin, ela era uma atriz e foi nesse mundo do trabalho artístico que os pais dele se conheceram, e enquanto artista, ela também ela teve parcerias com o pai do Chaplin, né? Que é o Charles Chaplin pai, ele também se chamava Charles Chaplin, e aí eles fizeram essas parcerias, tiveram os seus momentos, mas depois se separaram, e naquele momento, principalmente da história da humanidade, ser uma mulher separada com 2 filhos, ela tinha um filho que não era filho do mesmo pai, então, quer dizer, uma situação complicadíssima,
É complicadíssima. E artista, e o artista também, muitas vezes, é estigmatizado. E aqui uma questão fundamental, né, do empreender. Então, eles eram empreendedores, o Charlie Chaplin é filho de empreendedores, sim, dentro do mundo artístico. O empreender, ele está dentro deste universo do século XIX, de desigualdade, numa desigualdade plena, de estigmas traçados aí dentro de um universo de preconceitos também, e um fator fundamental que aí a gente tem que estabelecer o que é empreender em instâncias diferentes dentro do universo de desigualdade. Quando você tem uma base, como a voz do Charlie Chaplin eram operários, né? Então ele não tem na sua ancestralidade, pessoas ricas que podem bancar um erro dos seus pais, ou no caso da sua mãe, já que ele morava com ela, né? Passou a maior parte da sua vida, da sua infância, enquanto estava com a sua mãe, só com a mãe. Tem poucas lembranças, inclusive, de acordo com a sua autobiografia, dela com o pai dele, né? Então, nesse cenário, né, nessa construção, diante dessas circunstâncias, o Charlie Chaplin ele é filho de empreendedores, mas empreender não com as mesmas possibilidades. O empreender aqui é o seguinte: quem é de classe mais baixa vai saber por experiência isso. Se você erra sendo uma pessoa que tem um suporte dos seus ancestrais, da sua família, você erra e depois se resolve. Você aprende com erro e se ajeita. Se você é uma pessoa mais pobre, de origem pobre, e acerta, vai bem, e se no meio disso tudo você erra, as consequências são muito mais graves, porque você não tem aonde recorrer. Então, se você não sabe administrar bem a sua riqueza ou o seu ganho, você acaba tendo tropeços que vão te gerar a pobreza extrema, a fome, né? E é esse o universo da infância do Charlie Chaplin. As biografias mais recentes dele traduzem isso. Então, não é que ele tenha tido condições paupérrimas o tempo todo, mas essas condições vieram diante das oscilações do mundo da própria arte, do mercado em que a sua mãe se colocava, e também enfrentando essas condições, essas circunstâncias que são vexatórias muitas vezes. Então, por causa de preconceitos, por causa do papel da mulher na sociedade e de mulher separada, atriz. Então, eu sou ator e diretor, né? Já fiz muitos trabalhos na área de teatro, já fiz um filme curta, né, há muito tempo, quando eu estava na faculdade, e isso foi em 1999. Naquele tempo, reunindo atores, dirigindo, quando eu precisava de uma locação, eu falava, é para fazer um filme, cadê patrocinadores? Não é para fazer filme. Se você precisa de uma locação, é artista, é para qualquer outra coisa. Você não vai fazer filme. As pessoas desconfiam muito do artista empreendedor. A não ser que você tenha uma instituição por trás, eles confiam na instituição. Mas quando você empreende sozinho, então há uma desconfiança muito grande. O que dirá isso no século anterior? Então, é um contexto muito desfavorável. Então, o Chaplin conheceu de muito perto a pobreza e essa desigualdade que corrobora o seguinte: empreender não é uma questão de opção. A gente tem que ser empreendedor de alguma maneira, não necessariamente no sentido de montar um negócio, de ser autônomo ou de montar uma grande empresa, mas empreender para viver, empreender para ser um bom profissional, empreender para ter trabalho, mostrar que é capaz de estabelecer um empreendimento, de fazer parte de um empreendimento, de ser necessário
enquanto operário, ou enquanto ator, enquanto artista, né, enquanto músico, cineasta, ou enquanto nós, na área aqui da educação, vivemos isso. Nós temos que mostrar serviço, mostrar que temos algo útil, necessário, importante. Às vezes, mesmo mostrando isso, nós temos dificuldades de nos estabelecer, porque nem todos compreendem o necessário como necessário. Então, a gente vive dilemas de comprovação o tempo todo e de empreendimentos que não são vistos como empreendimentos. Então, o lugar do artista é muito questionado, né? E diante disso, o Chaplin conhece bem esse universo do trabalho e as dificuldades do trabalho enquanto ser humano. E isso aparece na obra dele. Então, e pensando aí na modernidade, então a gente tem essa modernidade predatória, né, que não é, essa modernidade emancipatória que eu coloquei mais, mas essa modernidade predatória na qual o Chaplin se constrói enquanto ser humano e constrói aí todo o seu arcabouço de conhecimentos, de habilidades para o teatro, e é o que ele usa também de suporte para o cinema. Né? Caberia aqui dizer que o cinema fez interface com a literatura, com o teatro, com a música, com a pintura, e é uma história linda de se contar, mas vamos ficar por aqui, porque senão eu não consigo falar do Charlie Chaplin. Eu sou apaixonado por esse tema, e tem um significado, um peso histórico que nos alcança nos dias de hoje, né? Mas vamos cortar caminho, quem sabe numa outra oportunidade a gente fale mais a respeito disso. Por enquanto, o que eu tenho que dizer é que, atravessando do século XIX para o século XX, essas coisas mudam, porque há uma aceleração do tempo, então as mudanças vão vindo cada vez mais rápido. E a modernidade também muda, né? E aqui, como que essa modernidade muda? Então, diante das conclusões do meu trabalho aí de pós-doutorado, como eu estou retomando aqui para vocês, a gente tem uma noção de mudança, aí tem um período em que as instituições que estavam tentando se afirmar, agora emancipadas, né, do jugo da igreja, e também os ideais aqui de participação e desses empreendimentos que funcionem e que deem melhores condições para a vida, né, eles já não são mais vistos dessa maneira. Uma decepção com o universo, com tudo isso, porque nós temos duas guerras mundiais, nós temos a crise de 1929, nós temos produto da insatisfação com a desigualdade social promovida neste processo de afirmação do sistema econômico capitalista, a edificação do entendimento que se opõe ao capitalismo, que pretende superar o capitalismo, que é o socialismo, né, o socialismo científico de Karl Marx, e aí a gente tem todas as noções de estabelecer um regime político comunista, temos a Revolução Russa, né, em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, que iniciou a era das guerras totais, né, e o uso da tecnologia para as armas de destruição em massa. Então, a gente tem um universo muito decepcionante aqui para o ser humano, que vinha desse século XIX buscando alternativas. É claro, as utopias continuam, a busca continua, a busca de estabelecimento dos sistemas econômicos, agora sistemas antagonistas entre o socialismo e o capitalismo, tudo isso continua, mas nós temos aqui uma nova modernidade que vai se estabelecendo e principalmente, a partir do fim da Guerra Fria, eu acredito que aí ela toma forma, então no limiar do século XX e XXI, né? E aí eu uso o Bauman para me ancorar também, né? Alguns chamam esse período de modernidade tardia, pós-modernidade, o Bauman, modernidade líquida. Eu uso muito o tema pós-modernidade, eu acho que ele fecha bem. Por quê? Mas sigo aí as orientações do Bauman,
quanto à modernidade líquida, porque, no final das contas, agora a gente se estabelece num ritmo em que nós estamos na inovação, na mudança. Empreender significa essa inovação constante, mas para quê? Para sobreviver. E se pensarmos os discursos políticos, eles traduzem diferentes noções de modernidade, dependendo de quem fala. Então, pessoas conservadoras hoje usam a expressão modernização para retomar ideais que eram do século XVIII, né? Para ideais de modernização predatórios, quando a gente vive hoje a busca de sustentabilidade como um grande desafio, considerando que aqueles níveis de modernização, aqueles parâmetros predatórios são insustentáveis. A sociedade não aguenta, então as pessoas não aguentam e o meio ambiente também não aguenta, né? E aí, então, todas essas modernidades são presentes nos discursos atualmente, políticos, e também nos discursos que traduzem o mundo do trabalho. Everton Luiz Sanches, que sou eu vim aqui para falar do Charlie Chaplin. Cadê o Charlie Chaplin nisso? Justamente o Charlie Chaplin nos permite verificar todas essas passagens, porque ele constrói o trabalho dele no cinema mudo, depois ele adentra com resistência ao cinema sonoro, e o principal personagem dele é o Carlitos, né? E aí, antes de começar a falar, eu tenho que passar um trechinho do filme dele, tá? Então, vou pedir para o Heraldo liberar aí para mim, eu vou colocar um trecho bem curto, tá? De um filme dele. Então, assim, vou aproveitar toda a questão da saúde que tem sido muito discutida ultimamente, né? E vou colocar um trechinho dele que ele está saindo do hospital, um trecho do filme Tempos Modernos, né? Desculpe, de 1936, trecho bem curto. Tempos Modernos é o primeiro filme sonoro do Charlie Chaplin, mas não falado, né? No filme, o único que tem voz e que fala é o dono de uma empresa, né, na qual o personagem Carlitos trabalha, e ele só fala para realmente exercer seu poder sobre os funcionários de sua empresa, né? E então, assim, os demais não têm voz, eles não falam, isso é muito emblemático, tá? Então, quando o Charlie Chaplin começa a usar o sonoro, ele usa menos para as falas, e quando ele dá voz para quem? Para quem pode falar, para quem fala na vida concreta, para quem tem um discurso que é audível, que é ouvível, tá? Então, vou colocar o trechinho do filme aí para vocês, rapidão, e aí a gente já volta aqui, tá? Então, vamos lá.
Muito bem, pessoal. Então, assim, esse filme é demais, né? Essa sequência, ela é, assim, de uma simplicidade e, ao mesmo tempo, de uma engenhosidade grandiosíssimas, né? Então, assim, por que eu coloquei essa sequência? Então, nela, o Carlitos, que havia acabado de sair do hospital, por que ele foi internado? Porque ele teve uma crise nervosa causada pelo estresse, né? E aí ele se desconectou e precisou, então, ser internado, passou por tratamento, e aí ele tem alta. Mas quando ele volta para esse mundo, então, saudável aparentemente, e aí ele mal começa a sua trajetória, mal começa a sua caminhada, né? Ele faz ali o contorno de uma esquina, segue adiante, tenta ter uma atitude de gentileza, e nessa atitude de gentileza ele é confundido com um líder grevista, né? Então o filme é preto e branco, mas é curioso, porque eu quase vejo vermelho naquela bandeira, porque ela instiga a nossa imaginação. E o Carlitos, então, ele é um personagem que, empreendendo ou não, ele tem que empreender, ele tem que ir atrás, e um ato de gentileza, ele para outros, um erro como esse, né, pode ser só um erro. Para ele é cadeia, né? Então ele sai do hospital e vai para a cadeia. Então, eu queria reforçar aqui o peso da falha, do erro, do engano dentro da nossa organização social. E aí todo mundo questiona ainda hoje, por que não faz nada? Por que não empreender? Né? Mas empreender, o que eu quero reforçar, a partir da discussão do Chaplin, o que o Chaplin nos diz? Empreender não é uma garantia. Não é uma garantia de sucesso. Né? E o personagem Carlitos, ele entra em várias empreitadas, né? E, curiosamente, como foi apelidado, além de Carlitos, o personagem, o primeiro título que lhe foi dado é de The Tramp, o vagabundo. Né? Então, e por que vagabundo? Por que Carlitos é vagabundo? Porque ele está o tempo todo disponível. Né? Ele tem. O Charlie Chaplin, ele não é nem um pouco romântico no trabalho dele. Então ele coloca Carlitos como uma pessoa muito safa, muito malandra. O Carlitos ele é comparável com aquilo que a gente fala sobre o malandro brasileiro no quesito. Por que ele é malandro? Porque ser malandro é uma estratégia de sobrevivência. É um ato de se realocar no mundo e tentar sobreviver. Então, a malandragem dele se faz o tempo todo, há vários exemplos disso, né? Há vários trechos salteados de filmes que destacam isso mais. Eu peguei um filme mais conhecido, Tempos Modernos, mas tem muitos outros filmes do mudo em que ele faz isso o tempo todo. Carlitos e as Salsichas, né? É muito legal que ele fica roubando as salsichas de um carrinho de hot dog e tal, ele entra em confronto também com a polícia que persegue ele, há várias gags, então ele tem todo o uso dos recursos cômicos, né? Enquanto acrobata, enquanto ator de teatro que se deu bem no cinema, né? E ele era um ator vinculado à pantomima, ou seja, ele era um mímico. Então, e também um bailarino que ele aprendeu com a mãe dele, né? Porque a mãe dele era bailarina e ela ensinou para ele. Em alguns momentos ele chegou até dar aulas, ainda adolescente, bem jovem, né?
dar aulas de dança, de balé, para poder tentar ganhar um dinheiro, né? Isso seguindo ali o que ele descreveu na sua autobiografia. Então, ele usa de tudo isso, de todos esses recursos, de todo esse aparato, enquanto ator, né? E ele também é roteirista, também é diretor, né? Ele também escolhe as músicas no tempo sonoro, e escolhe as músicas dos filmes que ele tinha feito anteriormente no mudo, né? Porque ele vai reorganizando o trabalho dele a partir da tecnologia do sonoro também. E, e, e ele usa tudo isso demonstrando o quanto perspicaz é o personagem Carlitos, mas o Carlitos, ele é um vagabundo. Então, tudo que ele faz tem o peso, o castigo dado ao vagabundo. O erro dele é o erro de um vagabundo. Então, ele carrega esse estigma, o personagem carrega esse estigma o tempo todo. Mas para a plateia, para o público, é um vagabundo apaixonante, né? Porque ele tem a malandragem, ele tem essas saídas, ele cai no ilícito, mas ele é sempre aquele que está buscando a própria sobrevivência, ele está procurando se adaptar. Então, até escrevi um artigo pequeno artigo para o meu blog, né, com a pergunta: Charles Chaplin antecipou a pós-modernidade? Porque o Carlitos ele é justamente aquele que conhece a crise da modernidade, que os pós-modernistas que denunciam. Ele conhece bem essa crise da modernidade, ele vive essa crise e ele vai sobrevivendo. O objetivo dele é sobreviver, tal qual aquela comparação que o Zygmunt Bauman faz. Deixa eu beber água aqui. Então, tal qual aquela alusão que o Zygmunt Bauman faz quanto ao que é a modernidade líquida, né, a modernidade dos nossos tempos, e como é a nossa postura nela, né, que estamos sempre correndo. Então ele usa essa metáfora, né? Na modernidade estamos sempre correndo. Para onde? Para a sobrevivência. Não temos um caminho definido, né? Nós corremos para continuar vivendo. E é como se nós estivéssemos correndo em cima de uma fina camada de gelo, de um lago muito profundo. Se você para e deposita o seu peso no mesmo lugar por muito tempo, essa camada de gelo é fina, ela pode se quebrar e aí você se afoga. Então você corre. Carlitos corre o tempo todo, corre da polícia, corre de bandidos, de ladrões, corre da violência, corre e corre e corre para sobreviver. Né? Mas, ao mesmo tempo, não tem um rumo. O rumo ele é estabelecido de acordo com as próprias esperanças. Né? E isso é muito pessoal, porque a sociedade ela vai cada vez mais se pulverizando. Então, e ele estabelece muito bem na obra dele um contexto em que há dois caminhos, né, para você se consolidar na sociedade. Né? Dois caminhos de base, ou seja, de entendimento. Num caminho, que é o dele, ele não se coloca como o vagabundo que merece ser penalizado, e sim como um vagabundo que quer uma oportunidade na qual ele caiba, só que ele não cabe nenhuma, porque as oportunidades que lhe são dadas não comportam aquilo que ele é enquanto ser humano. Então, ele tenta, ele se esforça. Ao longo do trabalho do Chaplin, o personagem Carlitos passa por várias profissões, né? Vamos pensar aí na última aparição do personagem Carlitos, no filme O Grande Ditador, de 1940, ele é um barbeiro. Então, uma profissão que ele estava bem, não fosse o Holocausto, não fosse a Segunda Guerra Mundial, não fosse a perseguição
aos judeus. Então, porque ele faz uma paródia das principais lideranças, Mussolini, Hitler, e de todo o contexto anterior à Segunda Guerra Mundial, de perseguição, de conflito. E ali ele também, nesse filme, coloca as esperanças. O próprio Charles Chaplin usa o Carlitos para fazer um discurso humanista, de âmbito humanitário, de âmbito político, muito pessoal, que parte das experiências dele, mas que dialoga muito bem com o contexto, não com exatamente um vertente ou outro do pensamento humanista, mais especificamente. Ele não tem essa preocupação. Ele dialoga com o profundo do ser humano. É esse o objetivo confesso dele. Né? Então, ele faz uma elaboração nesse sentido e é muito bem recebido. O filme Grande Ditador foi um filme muito caro para aquele período, um dos filmes mais caros da época, e ao mesmo tempo custou uma fortuna, que o Chaplin bancou do próprio bolso, porque ele era o dono do estúdio também, e que teve, apesar de ter sido proibido em um monte de países, ainda assim o filme se pagou e deu muito lucro para o Charlie Chaplin. Então, ele figura não só como um clássico do cinema, mas o personagem Carlitos e o alcance do trabalho do Chaplin figura para a obra de arte, de modo geral. Né? Ainda mais se considerarmos o cinema como a sétima arte. Então, é assim que se constroem as esperanças nesse nível mais subjetivo, interpessoal, e que até busca um discurso de conexão com os outros. Mas quando Carlitos fala, ele se dirige para Hannah, que é a parceira romântica dele no filme, que ele luta contra as agruras do seu tempo devido à sua motivação pessoal, às suas relações interpessoais, esses vínculos, à sua impossibilidade de existência naquele contexto, e os seus amores, no caso, Hannah. Hannah, parceira romântica dele no filme, interpretada pela atriz que era ex-mulher do Chaplin, né? Eles estavam em processo de separação no momento do filme, recém-separados, e personagem que leva o nome da mãe de Charlie Chaplin. Poderia falar aqui só sobre a questão de gênero e as mulheres na vida de Charlie Chaplin e como que elas têm esse papel de humanizá-lo, de projetá-lo para o compromisso social, especialmente a mãe dele. E aí ele, na autobiografia dele, separa um trecho bem extenso e marcante para dizer que a mãe dele foi o grande exemplo da vida dele. Ele admira ela como atriz, ele admira ela como ser humano, e ele acredita a ela tudo aquilo que ele conseguiu. Muito embora tenha várias discordâncias dela, enfim, né, até ao longo da biografia dele, da autobiografia dele, ele remonta a isso também. Para o mundo do trabalho, mais uma vez, então, ele descortina o quê? O mundo do trabalho não é só do trabalho, é o mundo das crenças, e aí ele se pauta nessa base 1, que é o quê? O vagabundo, para deixar de ser vagabundo, é preciso que se invista em oportunidades, é preciso que tenha um contexto, para usar uma palavra que cabe bem ao teatro, ao cinema, um cenário em que isso seja possível e que contemple as diversidades, porque, por mais que tentemos, nunca vamos conseguir fazer um enquadramento exato do que a sociedade de consumo, ou a indústria, ou o mercado de trabalho precisa. Nós nos adaptamos, mas somos humanos ainda assim.
e com necessidades humanas que precisam ser atendidas, inclusive necessidade de sentido para o existir e sentido para o trabalho. Ele reivindica tudo isso de muitas maneiras ao longo do trabalho dele. Enquanto faz a gente rir, e eu arrisco dizer que se nós tirarmos do trabalho do Chaplin, excluíssemos todo o acabamento cômico e colocarmos só o drama, só a narrativa que ele traz, fica impossível assistir, porque é muita miséria. Então ele fala aí do combate à pobreza e da geração de oportunidade o tempo todo. E também de um parâmetro de modernidade que ele dialoga diretamente com essa modernidade que ele viveu, essa modernidade predatória, né, do sistema produtivo predatório, e ele coloca isso não com a palavra sustentabilidade, esse universo é muito mais recente, essa discussão não era o que é hoje, era muito de bastidor, a palavra sustentabilidade também tem uma história própria, né? Não vou capturar isso aqui, mas assim, esse é o nosso universo de hoje, mas no caminho do Charlie Chaplin, que dialoga ainda, e infelizmente vai continuar dialogando com o mundo atual e na posteridade também, no mundo recente daqui por diante, o mundo que se mostra, né, os horizontes que se mostram, é que nós precisamos, aí é essa a base dele, investir mais em humanidade. Em uma tecnologia que sirva a humanidade e não que coloque a humanidade para atender ao seu ritmo, para atender à sua forma de produzir. Então, isso está claro. Então, o combate não é a característica do ser humano que o impede de se adequar plenamente a esse sistema produtivo e essa forma de produção, mas sim a questão de adaptar todo o sistema, seja lá como for, né? E aí a gente vê logo apontado uma crise do capitalismo. Então, é preciso uma super adequação, um super remodelamento, mas que coloque em primeiro patamar as condições, características, possibilidades, o respeito ao ser humano. Então, isso é um ponto pacífico na obra dele, é o que ele vai construindo ao longo da obra dele e trabalha aí no grande ditador. Tá? Algumas dessas questões eu trago no meu mestrado, no meu doutorado, os dois estão disponíveis na plataforma da Unesp, né? Então, se procurarem, vocês podem ler gratuitamente. No mestrado, né, é esse aqui, já foi publicado um livro. Doutorado, eu estou atualizando as minhas leituras, ainda não publiquei, mas está disponível para leitura também. Né? Quem, como eu, gostar de colecionar o livro físico, né, meu livro está à disposição também para ser adquirido. Bom, aí é onde eu faço essas discussões. A discussão do filme Grande Ditador, aí eu faço no meu trabalho de doutorado. Tá? E essa discussão sobre Hamelin e Chaplin e tal. A discussão sobre pós-modernidade, modernidade líquida, atualidade do pensamento de Charles Chaplin, aí ficou no meu pós-doutorado, foi publicado em livro, né, como capítulo de livro, que aí foi um artigo, mas infelizmente não tem disponível digitalmente. Tá? Mas aí, se tiver interesse, eu posso até ver as possibilidades de disponibilizar o acesso tranquilamente. Bom, então, fechando uma base, vou falar da segunda base agora, mas para falar dessa segunda base, eu vou passar um outro filme do Charlie Chaplin. Então, aí eu recapitulo sucintamente essa primeira base de entendimento e depois passo para a segunda. Então, vou pedir licença aí para o Heraldo mais uma vez para passar um trecho de outro filme do Charlie Chaplin. Pode ser, Heraldo? Tranquilo? Então, vamos lá. Já vou ajeitar aqui e a gente volta daqui a pouquinho para debater mais um pouco sobre a questão do trabalho e o Charlie Chaplin.
Muito bem, muito bem, muito bem. Gente, assim, do ponto de vista estético, artístico, só isso já dava para a gente comentar inúmeras coisas dessa sequência aí do filme Luzes da Cidade, tá? Do Charles Chaplin, de 1931, né? É o primeiro filme que ele fez depois do advento do sonoro, né? Só que mudo, porque ele insistia em não é, fazer filmes sonoros, ele achava que os personagens dele não tinham que falar, né? Só que ele já começa a fazer uso de alguns recursos, né? Então, aí coloca tudo no nível da pantomima, mas vocês vejam que aí tem as falas do prefeito, da esposa do prefeito, tal, a inauguração da estátua em homenagem à paz e à liberdade, tal, né? Como você homenageia a paz e a liberdade publicamente se tem gente passando fome, sem lugar para dormir? Que paz é essa? Né? Então, o questionamento é simples e profundo ao mesmo tempo. Né? E quando toca o hino nacional, então, né, que a gente sabe que é o hino, sem ter ouvido, ele mostra que é o hino. Né? Então toca o hino, todo mundo lá em posição de respeito, ele tentando em posição de respeito, com a calça perfurada pela própria estátua, né, dependurado ali na estátua. Então, toda aquela bagunça e ele, todo mundo, opa, hino nacional, patriotismo vem em primeiro lugar. Né, depois a gente resolve o resto. Bom, o contexto da pós-modernidade ali também, conforme a gente estuda hoje, está muito claro. As instituições se mantêm, a gente tenta respeitá-las, muito embora elas não sirvam para a gente como deveria, e fica aquele desespero, aquele desconforto diante da situação do ser humano que está no lugar errado, na hora errada, e que não tem um devido encaminhamento. Né? Então, aqui vem de novo o vagabundo, né? Só que agora, então, é a segunda base que eu gostaria de falar. Então, primeira base, resumidamente, que Chaplin coloca, defende no seu trabalho, que Carlitos representa, é a busca de um sentimento mais fraterno entre as pessoas, que alicerce um sentido para a vida, um significado de existência para as pessoas, tá? E que corrobore, então, um sistema político-econômico que dê amparo para as pessoas, né? Mesmo que as pessoas sejam difíceis, porque nós somos difíceis e ele não nos ilude quanto a isso. Não é fácil encontrar o lugar do Carlitos. Não é fácil Carlitos encontrar o seu lugar, mas ele busca, né? E aí, quantos de nós estamos buscando? E quantos de nós encontramos e quantos de nós não encontramos? Na verdade, nos perdemos. Né? Então, a gente tem a mesma a mesma noção aí de base de quê? Do combate à pobreza, né? E de geração de oportunidade e de um acolhimento, uma organização para os pobres, mas sem as ilusões do pobre bonzinho. O pobre não é bonzinho, nem é mauzão também. É gente, com toda a dinâmica e a complexidade que todos, em todas as classes sociais, vão ter. Então, essa é a primeira base. A outra base, e que o público representa muito bem, o desconforto diante da pobreza e a culpabilização do pobre, né, do miserável. Então, ele é que é o inadequado. Está tudo certo, a liberdade existe, está todo mundo comemorando, olha só, paz, liberdade, né? Todos os representantes das instituições, das principais instituições locais ali, a polícia, um monte de gente, uma plateia farta, é um movimento político ali, é um momento político, né? Tem discurso, né? E tem toda aquela alegria, ele é que está fora do lugar. É o vagabundo que está fora do lugar, e que é um vagabundo. O que se faz com o vagabundo? O vagabundo é que é o errado, o vagabundo é que é o problema. Então é esse o outro discurso que leva ao ódio. Então, aqui não se combate
a miséria? Se combate o miserável. E se penaliza e culpabiliza o miserável. Qualquer semelhança com os discursos políticos vindouros, especialmente no Brasil, não é mera coincidência, claro que não. Só que Charles Chaplin está falando disso em 1931. Por isso que eu digo que infelizmente, o trabalho dele ainda é relevante. Artisticamente sempre vai ser, é magnífico, mas essas temáticas, essas discussões poderiam ficar só como história, né? Naquele tempo era assim, olha só, né? Como ele denunciou aquele tempo. Que bom que a gente superou isso, é bom a gente ver, para a gente ver o que passamos, né? Não sermos desmemoriados, né? E nem anacrônicos, e sabermos que lugar estamos e valorizarmos para onde a gente foi. Eu gostaria muito de estar falando disso, mas infelizmente a situação não melhorou tanto assim, né? Então, a gente tem aí duas bases. Nessa segunda base, que agora eu quero explicar um pouquinho maiores, já caminhando para finalizar a minha fala, já falei muito, né? Então, vamos, chega também, né? Então, assim, essa outra base é uma base que se processa no entendimento de que as pessoas têm que se adequar mesmo, que o capitalismo está certo, o discurso neoliberal faz isso, que tem parâmetros de modernidade, que são os parâmetros exatamente que o Charles Chaplin combate, que não são os parâmetros identificados aqui na virada, a partir principalmente da década de 70, depois com o fim da Guerra Fria na década de 90, de que nós temos que ter uma construção de um sistema econômico e de um sistema político sustentável. Sustentável ambientalmente, sustentável é o tripé da sustentabilidade. Ambientalmente, socialmente e economicamente. Não. Na verdade, um padrão de modernismo que está muito presente nos discursos de modernidade, de modernização, lá do século XVIII, né? Vinculado com uma exploração predatória, quando não em alguns, porque a coisa é muito anacrônica, né? Por parte de quem faz esse tipo de discurso na política, às vezes até um discurso que está pautado ali no século XVII, mas no movimento de contra-reforma, no movimento de inquisição, que também está dentro da modernidade, né? Tá? Do período moderno, em debate, dialogando, criticando aqueles parâmetros de modernidade do ponto de vista científico, do ponto de vista da defesa de direitos e da defesa de uma expansão do pensamento para além do nível dogmático, né? Então, quer dizer, no limite, nós temos um período atual que mistura referências, esse é o grande agravante. Nessa mistura de referências, nós temos a segunda base aqui como uma base que culpabiliza a pobreza, penaliza o pobre e vê ele como objeto de eliminação. Então, base 1, combate à pobreza, dando oportunidade. Base 2, combate à pobreza, eliminando o pobre, já que ele está inadequado, ele está fora do seu lugar. No monumento para a paz e para a prosperidade, ele é aquele que fica lá dormindo, esse vagabundo, que não trabalha, que não faz nada, e não estamos nem aí se ele não se adaptou, se ele não teve essas condições, ou se o mundo não contempla a sua existência enquanto ser humano, né? E aí, traduzindo para os termos de hoje, seja pela sua orientação afetiva, seja pelo seu traço físico, seja pela cor dos seus cabelos, cor de pele, seja pelos seus trejeitos, seja pelo seu gênero, seja pelo seu eu, seja lá que eu for. Tá? Então, o Chaplin ainda cai muito bem, eu vou estudá-lo a vida inteira, e muitos outros estão estudando junto comigo, paralelamente, né? Cada qual aí no seu trabalho, e muitos virão, porque, primeiro, seu valor artístico é inequívoco. E, segundo, a questão fundamental das temáticas que ele aborda, da profundidade do pensamento humanitário dele. Ele não é um teórico humanista, ele é
uma pessoa, um artista que articulou dentro do discurso fílmico, do discurso do filme, do discurso cinemático, imagético, na construção da imagem, principalmente, mais do que do audiovisual, mas ele se deu muito bem depois, quando ele quebrou a própria resistência civil adiante no uso do som, né? Então, ele articulou muito bem esse pensamento humanitário. Essa é a minha tese que eu defendo no meu doutorado e mantenho, sustento e vejo como plenamente atual. Então, meu recadinho era esse, né? E espero que tenha sido valioso. É com você, Heraldo. E aí? O que você acha? Está tudo bem? Tudo bem. Agradecer, primeiramente, pela brilhante exposição. Estava aqui atento, aprendi muito com a sua exposição de hoje. Vamos ver se a gente faz mais atividade. Muita coisa interessante para falar do Charles Chaplin, né? Das mulheres na vida do Charles Chaplin, da questão do grande ditador, né? Do ditador, né? Que tem muito a ver com o nosso período histórico hoje do Brasil, né? Onde se tenta resgatar, né? Tenta não, de fato, faz e tem as práticas idênticas do nazismo, do fascismo, né? Então, é um tema interessante também para a gente abordar aqui no nosso canal, né? Então, muito obrigado, mas foi muito boa a sua exposição, né? E a questão eu estava aqui pensando, né, na sua fala, Charles Chaplin, a questão da preocupação dele também, né? A crítica né? A sociedade, né? A questão das mudanças sociais recai sobre o trabalhador, ampliando a precarização, como você falou da questão das mudanças, né? Ampliando a precarização. E o Charles Chaplin está vivendo esse período, né? Então, ele faz uma crítica a esta sociedade, né? A precarização de vida, né? Da vida e do trabalho, né? A situação precária, e que você falou muito bem das condições da cidade, né? O Engels, ele demonstra muito bem a situação, né? Da cidade na Inglaterra, né? Londres, Manchester, né? A situação de degradação né? Humana, né? Então, como o meu trabalho todo, né, continuando aqui no diálogo com você, Heraldo, você é modesto, né? Você pesquisa essas questões há muito mais tempo, vinculado aí à questão da educação também, né? Você tem um grande arcabouço aí para contribuir. Mas essa questão que você falou aí, eu sempre parto na minha análise, como eu trabalho história e cinema, e eu uso a obra de arte de modo geral, porque o cinema dialoga com literatura e tudo mais. Se a gente for ver essa denúncia, tem o Dickens, né, no século XIX, falando disso, né, da literatura, e denunciando, e explicando, e explicitando isso. É uma obra excelente. Até comparam o Charlie Chaplin com ele, que o Chaplin faz no cinema, o que ele fez na literatura. Você tem também, além do Dickens, a gente tem também a literatura inglesa. A gente tem o filme que, para a língua portuguesa, né, traduzido como O Médico e o Monstro, né? O livro em si é pequenininho, mas quando você assiste o filme, né, tem um filme da década de 30, que é um dos principais, é um filme que é um dos filmes que está entre os mais importantes da história do cinema, um clássico, maravilhoso, e ele mostra bem quando o Hyde, né, que o monstro, né, quando o monstro está andando pela cidade de Londres, ele mostra muito bem esse cenário fétido. Por que ele só sai à noite? Por que ele sai e ele vai para os lugares de Londres onde está justamente a pobreza, onde está o mau cheiro, onde está o esgoto que sai das fábricas, e o operário que foi desprezado e que não tem o que fazer, onde está a prostituta, onde está exatamente isso, esse lado
podre do ser humano. E o objetivo dele era, no romance, era justamente separar o lado bom do lado mal do ser humano, para deixar só o lado bom funcionando. E aí ele consegue isso, né? Teoricamente, pela percepção lá do romance, ele consegue fazer isso. E aí esse lado mal se arvora aí para o mundo, e aí você vê o lado mal do mundo, né? Então essas denúncias pululam pela literatura, pelo teatro, pelo cinema, e é claro, na sociologia, na antropologia, na educação. Então, assim, são muitas fontes riquíssimas para esse conhecimento, e um contradiscurso que tenta se fortalecer invalidando tudo isso, com discurso de legalidade, de moralidade, de institucionalidade, né? E de modernização. E por isso que eu tracei esse histórico da modernização, de próprio cunho, muito simplificado, mas por quê? Porque ele se adequa bem para a gente entender esses discursos, né? Porque a modernização, por exemplo, eu já ouvi várias pessoas dizendo, não, nós estamos modernizando a CLT. O discurso falando, vamos modernizar a CLT. Sim, modernizar nos parâmetros do século XVIII, de modernização do século XVIII, com diminuição de direitos para o trabalhador, né? Com exposição maior dele a condições de instabilidade, de pobreza, né? Ao subtrabalho ou à ausência de trabalho, né? Então, sim, a modernização, eles não estão errados no discurso, eles só estão anacrônicos. A questão da... Você percebe que o discurso da modernização é para justificar o que eles fazem. O que é insustentável, porque não se alinha com uma modernização que é exigida hoje, que é com sustentabilidade. Ela é insustentável do ponto de vista social, e o que está acontecendo com a nossa Amazônia, não precisa, eu não falo nada, eu só peço, vejam, e veja se isso é sustentável do ponto de vista ambiental, veja se esse processo de modernização da legislação ambiental brasileira é sustentável. Veja o caso de Mariana e Brumadinho, veja toda essa construção de modernização no Brasil e veja se isso é sustentável. Tá? É um padrão de modernização que não se alinha com o século XXI, mas se alinha bem com o século XVIII. Na verdade, é um discurso de modernização, mas, na verdade, essa tal modernização significa a ampliação da degradação humana, da degradação social, da exclusão, da não condições, do não acesso. Negar aquilo que o próprio capitalismo falava, né, lá no século XVIII, né, a questão do direito. Hoje nós estamos... Essa modernização é a negação do direito, de qualquer possibilidade de direito, de saúde pública, de SUS, de educação pública, de universidade pública, de condições públicas, de acesso, de educação básica pública. É a negação. E é por isso que esse movimento destruidor, né, destruidor dessa lógica, de tudo o que existe, né, e o que sobrou de serviços públicos. Né? Da pesquisa, dos centros de ciência, de pesquisa, de tecnologia, né? É a negação de tudo isso. Né? E é um retorno, pré-década de 30, é um retorno ao século XIX, é um retorno à escravidão, porque pressupõe essa modernização que eles falam, que é uma falácia, que é uma mentira, que é uma enganação, que leva à precarização do trabalho. Né? A reforma trabalhista significou isso, a terceirização significou isso, os avanços, a insanidade do capital, a insanidade da burguesia pressupõe a devastação humana, a devastação ambiental, a degradação da sociedade e a destruição do planeta. A insanidade da prática dessa burguesia
que pressupõe só o quê? A única coisa é lucro, superlucro e acumulação do capital. Em nome da economia, se nega, inclusive a ciência e mesmo a tecnologia. Então, Exato. E, e muitos outros saberes, né, que passam pelo crivo do conhecimento científico e contribuem, como os saberes ancestrais dos indígenas, por exemplo. Né? Você Em vez estava da gente falando... ter o diálogo com isso, a gente elimina, tratora com o discurso de modernização sustentável. Olha, isso aí é discussão para muito tempo, viu? É discussão para muito tempo, é muita coisa interessante para falar. Nossa, e o trabalho do Charles Chaplin, a obra dele é monumental, é gigante, né? Vamos ter mais possibilidade de discutir outros trabalhos dele, né? E aí vamos ver se você retorna aqui no nosso canal para discutir essas questões que são importantes, né? Que estão no início do século XX, mas que estão presentes hoje ainda, toda essa questão, né? Para você ver como que é, né? Parece que a gente avança, mas não avança, né? É uma contradição dessa sociedade de classe, dessa sociedade capitalista, que pressupõe a exclusão social, né? E essa lógica insana instalada agora no Brasil pressupõe isso, né? A devastação geral, a devastação social, a devastação humana, as não condições, o não direito, o não acesso, de negro, de índio, de pobre, e de não ter política pública social, né? É complicadinho. Mas, meu caro professor Everton, a gente agradece, né? Fique aberto aí a possibilidade de você retornar a fazer mais discussões, né? Ou uma roda de conversa, ou uma live, tudo bem? E a gente agradece, foi muito boa a sua exposição e a pesquisa, né? As pesquisas que você vem fazendo há muito tempo, aí, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Uma produção muito interessante. E pedir aos colegas, aqueles que acessarem, né, ao nosso canal esse vídeo, que inscrevam-se primeiramente no nosso canal, né, e divulgue esse vídeo para os colegas, para os professores, para alunos, para estudantes, tudo bem? É isso, gente. Estamos encerrando, né, essa importante atividade de hoje. Um grande abraço, professor Everton Sun, né? E abraço a todos aí que vão assistir esse vídeo. Tudo bem? Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço a todos. Valeu.